Eu vejo da seguinte forma, até tinha comentado com o César antes aqui, a principal proteção que a gente tem é a margem de segurança, assim, é comprar uma coisa por muito menos do que vale, né? Então, no mercado interno, eu comentei essas teses aí de ativos a metade do valor patrimonial, ou do NAV, ou ativos negociando a 4, 5 vezes o lucro, mesmo com crescimento forte. Então, esses ativos, ainda que venham uma situação desfavorável na eleição, eles já precificam que vai vir uma situação desfavorável. E muitas vezes, é bom que se diga que na eleição acontece o contrário, né? Todo mundo espera algo muito ruim, aí de repente aparece uma via mais interessante, algum candidato que agrade o mercado e de repente a população junto, é difícil, mas pode acontecer, e a Bolsa pode engatar uma alta muito antes de se definir a eleição. Não sei se vocês se lembram, em 2014, o Eduardo Campos começou a ganhar popularidade, a Bolsa começou a subir forte junto, porque ele poderia ser um outlier, a ganhar a eleição, e de repente veio o acidente de avião dele, né? Ele acabou morrendo. Mas era uma situação totalmente inesperada, um candidato que ninguém via potencial, então, o risco de não estar posicionado ou de estar posicionado, ele é de duas pontas. Assim como você pode perder mais um pouco se vier uma situação desagradável, você pode também perder se, de repente, tiver uma alta antecipando o resultado positivo que pode vir para o mercado. Hoje, já está precificado boa parte de um resultado ruim, assim, está quase precificado a volta do Lula no mercado, pelo que se tem de várias ações domésticas. Em contrapartida, é bom que se lembre que a maior alta em dólar da Bolsa foi no período da esquerda, né? Quando o PT ganhou, o Lula ganhou a primeira vez, a Bolsa subiu mais de 30 vezes em dólar. Então, é muito relativo, assim, depende muito do momento econômico. Na realidade, o pior é a surpresa não esperada. Assim. Todo mundo já sabe que o Brasil está numa crise difícil, que há uma certa recessão contratada para o ano que vem, então as empresas já estão preparadas para isso. O pior seria se fosse como em 2012, 2014, as empresas estavam se preparando para um ciclo de alto crescimento. Então elas estavam inchadas, estavam com o custo de mão de obra estava muito alto, os materiais estavam caros no Brasil. Hoje os materiais estão caros, mas a mão de obra não tem problema. O cenário era muito pior. As empresas estavam endividadas, fizeram vários planos para crescer e de repente veio uma recessão. Para quem não se lembra, em 2012 o Brasil cresceu 7%. E foi um crescimento bem artificial, né? Porque muito disso foi anabolizado por empréstimos públicos, né? E aí chegou 2013, 2014, as empresas estavam preparadas para a continuidade desse crescimento, que não veio. Dessa vez, todo mundo já está preparado para a recessão, todo mundo já sabe que o cenário está difícil, endividamento está muito mais baixo do que era naquele período, a rentabilidade dos negócios estão bem acima do que era, e mais, assim, negócios que se beneficiam do dólar estão voando, a indústria está voando, aqueles que exportam, a agricultura está voando, quem tem o juro como matéria-prima de resultado acaba se beneficiando, também vai se dar muito bem ano que vem, uma seguradora, por exemplo. Então, a principal proteção, primeiro, mais segurança, se a gente for investir no mercado doméstico, ou ativos que se beneficiam do caos do Brasil. Por exemplo, uma exportadora, uma empresa de commodities, de petróleo, de mineração, de empresa de carnes, como o JBS, são ativos que boa parte da receita diz mais respeito ao mercado global do que a eleição brasileira, né? Então, esse tipo de negócio, especificamente, são uma boa proteção. A gente tem uma carteira adequadamente diversificada, e como a gente... Isso é outra coisa que é a nossa característica, a gente não vai all-in numa tese, né? Muitas vezes um fundo tem um desempenho muito forte porque ele estava com risco inadequado, assim, ele estava muito exposto a uma variável. Por exemplo, estou muito exposto a dólar mesmo. E se ganha alguém favorável ao mercado? O dólar desaba e esses negócios vão ter uma lucratividade menor. E isso é um risco também. Às vezes o excesso de proteção, o excesso de cautela também é um risco. Então, tudo tem que ser feito de uma maneira racional e principalmente encontrar margem de segurança em todos os segmentos que a gente escolhe fazer nosso portfólio, né? Então, qual que é as melhores opções para se beneficiar de um dólar que continue assim desvalorizado no país? Aí a gente compra esses ativos. São aqueles que já especificaram um cenário ruim. Diferente, se a gente tivesse aqui construtora negociando a 1,5 o valor patrimonial, ou as empresas propriedades ou NAV, ou então
pagando 7, 8, 9 vezes nas empresas do setor elétrico, a gente está pagando só 4 ou 5, seria outra coisa. Esse risco não está no preço. Então, a gente tinha ainda o risco de cair 40%. Essa queda já aconteceu. Então, se a queda já aconteceu, e boa parte do ciclo monetário de restrição já aconteceu também, a tendência é que depois que passar todo esse ciclo monetário restritivo, começar a reduzir essa precificação que isso traz negativo para os ativos, e o pessoal começar a olhar para frente. Bom, o ciclo monetário de alta já foi. A partir de agora, a tendência é mais cair do que subir os juros, né? E a partir desse momento, os ativos teriam que voltar a se valorizar, principalmente no mercado doméstico, né? Mas se você tiver uma carteira 100% protegida, você não vai ganhar nada com isso, né? Então, tudo é uma questão de saber dosar o quanto que a gente quer de cada risco, e é importante dizer assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Se você tiver com muita dose excessiva em algo que parece um remédio, ele vira um veneno também.